Ciência em Foco. Um olhar sobre os avanços científicos que influenciam o nosso dia a dia. Pelo menos uma em cada 4 mulheres que já tiveram filhos foram submetidas a algum tipo de violência obstétrica, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Muitas delas nem sabem que foram vítimas do problema. Isso porque a prática pode ter diversas formas, desde a recusa no atendimento, procedimentos médicos desnecessários, entre outras situações que causam constrangimento e desconforto à gestante. Em Minas, uma lei para coibir estas situações foi aprovada em dezembro do ano passado, e é sobre este assunto que eu converso hoje com o ginecologista e obstetra William Fontes. Bom, William, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Ciência em Foco, é um prazer falar com você. Muito obrigado, bom dia, eu que agradeço o convite e é um prazer também falar deste tema para os ouvintes da Rádio Alvorada. Bom, recentemente aqui em Minas foi aprovada uma lei que trata justamente do combate à violência obstétrica, né? Qual que é a importância de existir uma legislação sobre esse assunto? Bom, Ana, a Lei 23.175 de 2018, ela entrou em vigor desde a sua publicação no ano passado, né, no mês de dezembro, e a lei fala da garantia de assistência humanizada à mulher no processo de pré-natal, parto, pós-parto, né, e também nos casos de abortamentos. A discussão sobre assistência ao parto ela é extremamente ampla, né, mas a gente precisa ter um entendimento que violência obstétrica ela deve ser entendida não como uma violência do obstetra, não é uma questão classista, ela deve ser entendida como qualquer violência humana contra um casal naquele momento de nascimento. Não é uma atitude de uma classe profissional, de um gênero, de cunho social ou uma violência institucional. É um momento especial para aquela família de nascimento, né, que todos devem se atentar para essa necessidade de tratar a gestante, a sua família, de maneira mais individual e respeitosa. E o que a gente vê acontecendo no Brasil ao longo dos tempos é que com o volume de trabalho, as rotinas institucionais dos hospitais, com a hospitalização do parto, né, quando o nascimento se torna um evento hospitalar, alguns procedimentos e intervenções no processo, eles se tornaram rotineiros, foram acumulados durante os anos, sem atualização, e às vezes alguns desses procedimentos hoje não têm tanta evidência científica que tragam benefícios, mas ainda continuam sendo feitos, ou mesmo não são nem discutidos com o casal naquele momento, e são simplesmente realizados sem o consentimento da família, ou sem a orientação da família de que é necessário fazer aquele procedimento naquele momento. E quais práticas, William, podem ser consideradas violência obstétrica? Ana, são diversas posturas dentro da assistência. Como eu falei, o porteiro da instituição, ele pode, em algum momento, ter alguma fala ou alguma postura que seja violenta com a paciente, né? As práticas, elas vão desde procedimentos medicalizados, né, como a lavagem intestinal, o acesso venoso de rotina, num trabalho de parto de risco habitual, até mesmo procedimentos mais simples, que na verdade, às vezes uma forma de falar de uma enfermeira, né, a forma de passar uma orientação, então todos estão sujeitos a, nesse momento, tratar o casal de maneira mecânica, né, sem individualizar aquela assistência, sem respeitar o protagonismo daquela família, e isso pode ser interpretado como uma violência obstétrica. Algumas situações especiais que eu destaco, que a lei tem a sua importância, não só para poder abrir o diálogo, né, atentar a sociedade para essa necessidade, mas também alguns procedimentos especiais, como a situação de abortamento, em que muitas vezes a mulher, caso de aborto inseguro, às vezes é até julgada por que ela está fazendo aquilo, quando na verdade a nossa função como profissional de saúde é atender, acolher, é tratar, é impedir que aconteça um mal maior e não julgar, né? E as situações de gestantes detentas, em que muitas vezes alguns direitos eles são privados, como por exemplo o atendimento sem as algemas, né? E a assistência ao nascimento sem as algemas para o maior conforto da mãe e do bebê. E um dos recursos aí para evitar, né, assim, que o casal sofra nesse momento que já é tão delicado, né, é o plano de parto, né? Muitas mulheres acho que nem conhecem esse recurso. Como que funciona o plano de parto e como que ele ajuda a gestante na hora, né, do nascimento? Ana, o plano de parto, ele é um instrumento que iniciou na Inglaterra há algumas décadas atrás, como uma forma de a gestante manifestar por escrito as suas preferências para aquele momento. E vai desde esses
decisões simples. Por exemplo, eu gostaria que meu parceiro participasse do parto, não ficasse privado dessa assistência, no momento do nascimento, tendo condições adequadas, estando tudo bem com o bebê, eu gostaria que meu parceiro cortasse o cordão, enfim, desde manifestações mais simples até desejos mais tecnicamente envolvidos, participando e protagonizando a assistência, discutindo com a equipe que vai estar ali com aquele casal, o enfermeiro obstetra, o médico obstetra, o anestesista, quais são os benefícios e quais são os contras de cada intervenção, como, por exemplo, uma analgesia, como, por exemplo, um soro para poder acelerar as contrações, se for necessário, quais são os riscos, quais são os benefícios. Isso tudo nós estamos dizendo que a gente não pode abrir mão das tecnologias e da segurança para o parto adequado, né? Não é parto normal a todo custo. As pessoas, às vezes, têm um feito com esse termo, parto humanizado, achando que isso tem a ver com abrir mão das assistências seguras. Não, ninguém quer parto inseguro. Todo mundo quer, por sinal, um binômio mamãe e bebê sadio, né? Um parto adequado. Mas não necessariamente tem que haver intervenções. O processo é fisiológico, ele acontece por si. Então, o plano de parto, ele é a manifestação dos desejos do casal, por exemplo, com relação à privacidade daquele momento. Não gostaria que ficassem as pessoas, às vezes, fazendo comentários sobre o futebol do final de semana ou sobre a política, porque aquele nascimento em nada tem a ver com essas informações, que às vezes para quem está trabalhando, para a enfermeira que está ali trabalhando, para o médico, é mais um dia de trabalho, mas para aquela família é um momento especial do nascimento do bebê dele, e assim deve ser tratado. E aí, entrando um pouco nessa questão, você falou aí, de muita gente tem esse preconceito, né, com a questão do parto humanizado. Qual que é a diferença, né, entre parto normal, natural e a cesariana? A gente considera o parto natural aquele parto em que não houve nenhuma intervenção, né? Recentemente, o terceiro herdeiro do trono inglês, na linha sucessória, né, ele nasceu em parto natural na Inglaterra, filho do príncipe William e da duquesa Kate. Ele nasceu e 4 horas depois, esse é o protocolo lá, quando há um parto natural, cerca de 4 a 6 horas depois, eles têm condições de alta para o domicílio. Então, o parto natural é aquele em que o corpo da mulher trabalha fisiologicamente e a equipe somente acompanha e não precisa de nenhuma intervenção. Não é necessário nenhuma intervenção porque tudo transcorreu de modo natural. Não houve nenhum acesso venoso, não teve soro, não teve anestesia, não teve corte no períneo e pronto. Esse é o parto natural. O parto normal é o parto em que o bebê nasce pela vagina, ele passa pelo canal de parto, mas houve alguma intervenção, houve a necessidade da correção de alguma distócia que nós falamos. Ou o parto estava num processo de nascimento mais demorado, precisou ser acelerado, e a gente precisa entender demorado como realmente muitas horas. Naturalmente, o parto demora aí numa mulher grávida pela primeira vez de 10 a 18 horas. Então, é realmente muito tempo. Então, falando, não, olha, realmente, essa mulher já está em 28 horas em trabalho de parto e continua com dilatação de 8 centímetros. Então, vamos romper a bolsa de maneira artificial ou vamos ligar o soro para poder acelerar as contrações. Isso é uma intervenção e com essa intervenção o parto não é mais natural. Ele é um parto normal, mas não natural. E a cesariana é um procedimento passivo para a mulher, né? Quem realiza a cesariana é o profissional, o médico. É um procedimento que é realizado quando há uma indicação absoluta de cesariana de maneira eletiva, agendada, para uma situação de uma placenta prévia, que é a placenta na frente do bebê, ou outras indicações absolutas, que são indiscutíveis, tecnicamente e cientificamente indiscutíveis, e temos as indicações relativas também, quando há necessidade de uma cesariana, porque o parto não está transcorrendo de maneira segura para a mamãe e bebê, ou há uma necessidade, ou mesmo a cesariana a pedido, que também é uma escolha. Quando uma escolha da mulher, protagonizada pela mulher, ciente dos riscos e dos benefícios dos dois procedimentos, a cesariana a pedido também é uma cesariana justificada. E também existe lei que estabeleça esse direito da mulher de livre e esclarecida escolher a forma de nascimento. Então, a cesariana ela pode ser intraparto, que é aquela que acontece após o início do trabalho de parto, e por algum motivo existiu a necessidade, naquele contexto, de procedermos uma cesariana, e a cesariana agendada, eletiva, que não precisa do trabalho de parto ou não espera o trabalho de parto. E aqui no Brasil, o índice de cesariana ele é muito alto, né? Parece que com relação a outros países, aqui é um pouco cultural essa questão, né? Por que você acha que por aqui as mulheres acabam preferindo a cesariana ao parto normal?
Ana, a discussão sobre a escolha da via de parto pelo casal, ela deve ser muito ampla. O principal elemento transformador nesse contexto seria a informação. A mulher, ela pode tomar uma decisão mais respaldada no que existe de ciência, no que existe de evidência científica e boas práticas em obstetrícia. Por isso que eu oriento sempre os casais que nós acompanhamos em pré-natal que busquem informação. Todos os dias lá no Instagram eu coloco alguma coisa, alguma questão relacionada a essas leituras positivas, a essas informações que trazem benefício para o casal na escolha dessa via de parto, dentro do contexto daquela gravidez. Agora, é o sistema todo que precisa de se organizar e mudar, né? Eu falo sempre que é uma engrenagem. Não é só o médico que faz a cesariana por ser mais conveniente para ele, por não ter que cancelar agendas de consultório, mas nós também não podemos condenar essa prática de maneira simples, né? Porque, afinal de contas, estar à disposição de um casal para o nascimento, às vezes, pelo valor que o convênio oferece de honorário, não compensa você, às vezes, marcar uma tarde inteira de consultório, né? Então, aí o casal, às vezes, quer aquela disponibilidade do profissional, quer que o profissional que fez o pré-natal faça assistência ao parto, mas para ele é muito complicado estar disponível para o parto normal. Então, às vezes, ele acaba optando pela cesariana ou convencendo o casal da cesariana. Como condená-lo, né? Talvez a discussão seja muito ampla e tem que passar por melhoria do honorário de quem atende parto vaginal, quem fica à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, durante 9 meses para um nascimento. Há também de se entender que existe uma cultura entre as pacientes de que o parto cesariano é mais seguro para o bebê. Então a gente tem cultura no nosso país, há alguns anos atrás, umas décadas, né, na década de 80, década de 90, de partos anormais, né, que a mulher era privada de se movimentar, privada de se alimentar com a dieta suspensa, porque a qualquer momento poderia virar uma cesariana, então teria que estar de jejum, que hoje a gente sabe que é uma má prática dentro da obstetrícia. A mulher ficava ali privada num box, dizendo numa cama, separada do outro leito, às vezes por uma cortina, com outro casal do outro lado, exposta, muitas vezes com uma camisola desconfortável. Com isso vinha uma dor muito maior do que a dor propriamente dita fisiológica do nascimento, né? Às vezes com o soro para aumentar as contrações, para nascer rápido. E para que nascer rápido? Por que propósito, em absoluto? Nenhum. O nascimento não acontecia no tempo que ele precisava acontecer, com a dor fisiológica e necessária da passagem do bebê pelo canal de parto, e sim uma dor aumentada pela ocitocina exógena do soro. Então, esse processo é um processo de parto anormal, e não de um parto normal, acolhida no seio da sua família, se sentindo confortável, se sentindo segura. Eu falo que o principal analgésico no parto, anestésico no parto, é a informação da mulher. Quando a mulher entende aquele processo e participa dele, ela se sente melhor, mais tranquila e óbvio que dói, mas é uma dor mais tolerável, uma dor que exige intervenções, exige anestesia, às vezes anestesia peridural, anestesia nas costas, algumas vezes sim, e não é nenhuma vergonha pedir anestesia. Né? Nós temos hospitais fora do país que tem 80% de parto normal e 80% de anestesia. Qual que é o malefício dessa intervenção? Se ela for bem indicada, essa intervenção, não há malefício nenhum. É parir pelo prazer de parir. Não é parir a qualquer custo. Ninguém é mais mãe se ganhar um bebê sem anestesia, se ganhar um bebê sofrendo, né? É parir algumas vezes com dor, porque o processo de parto ele gera dor, mas não gera necessariamente sofrimento quando você está plena e satisfeita, segura, bem acolhida por uma equipe multiprofissional para receber o seu bebê. William, e aí você falou um pouco dessa questão da informação, né? Então, assim, pra gente já encerrando, onde que, né, as mulheres, os casais podem se informar, né, corretamente sobre esse assunto? Bom, eu estou à disposição dos ouvintes, né? Inclusive agradeço o convite, mais uma vez, por participar com vocês desse esclarecimento sobre um tema tão importante. Como eu disse, sempre posto lá no Instagram, BR William Fontes, muita informação de qualidade nesse sentido, para ajudar as mulheres a conversarem com seus médicos e a tomarem as melhores decisões de acordo com cada caso, individualizando cada nascimento e cada pré-natal.
né? Também tem meu site também, drwilliamfontes.com, que também tem muita coisa, tem muita informação. Há muitos livros também, vários livros que você encontra nas principais livrarias de Belo Horizonte aí, Parto Ativo, Maternidade e Encontro com a Própria Sombra, entre outras leituras que trazem a mulher para essa realidade obstétrica do mundo, né? Que é uma questão de mudar paradigmas culturais do nosso país. E, obviamente, há também várias instituições de Belo Horizonte, vários grupos de assistência ao parto multiprofissionais. Há também ONGs, né? A ONG Bem Nascer presta um trabalho fantástico de esclarecimento das mulheres com rodas gratuitas. Você pode ir lá na rede social, procurar lá a ONG Bem Nascer, que você vai ficar sabendo das próximas rodas, quando elas vão acontecer. E, fundamentalmente, eu acho que a mulher pode e deve usar as ferramentas que nós temos tão difundidas hoje, de informação, né, nas redes sociais, e buscar esse conhecimento sobre essa obstetrícia. Bacana, William. Então é isso, eu queria agradecer muito sua participação, acho que é um tema muito importante e acho que você falou muito bem pra gente sobre o assunto. Eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu conversei com o ginecologista e obstetra William Fontes sobre a violência obstétrica e as formas de combater.